Boa tarde, tudo bem, galera? Meu nome é Sandra Santos, conforme regra do YouTube a gente precisa se apresentar. Eu tenho 48 anos, sou estudante de Direito, atualmente sou contadora e também sou pastora por vocação. Eu quero conversar hoje com você a respeito do PL 1904. Vamos conversar? Vamos lá, o que é esse PL? Esse PL é um projeto de lei que foi aprovado com regime de urgência na Câmara dos Deputados, aproximadamente uns 15 dias, e tem causado tanto burburinho e as pessoas têm discutido muito a respeito disso. Algumas correntes apelidaram ele como o PL do estupro, outras correntes como o PL do aborto, e eu vou trazer para você aqui a norma técnica e seca, né, sobre esse PL. O projeto de lei ele é curto, então eu vou deixar no link aqui nas descrições desse vídeo para você acessar esse projeto e ler. Ele tem só 19 páginas, é curtinho, mas é interessante que você leia ele da fonte, porque assim você vai poder tirar suas conclusões também, tá certo? Vamos começar do início, porque aborto no Brasil é crime, né? E esse PL visa justamente trazer modificações na lei que trata do aborto. E vamos entender um pouco essa questão do aborto, né? Antes que vocês me perguntem se sou contra ou se sou a favor, eu vou falar para você que eu sou a favor de que a pessoa com consciência decida o que é melhor para a vida dela, tá? O que mais chamou atenção nesse PL é que, assim, não trata de um processo de descriminalização ou de criminalização, porque o aborto é criminalizado. Então, hoje no Brasil, se você é mulher engravida porque não fez um planejamento, se você é engravida, mas achou que não era o momento para engravidar e você faz um aborto, você está fazendo isso de maneira ilegal. Você está cometendo o crime que está aí no artigo 124 dessa lei, né? Eu vou ler para vocês o que diz aqui o Código Penal. O Código Penal, que é o Decreto-Lei 2.848, de 12 de 1940, ele é bem antigo, ele fala o seguinte, no artigo 124 ele fala: provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Detenção de 1 a 3 anos. Então, quando uma mulher decide abortar, simplesmente porque não era aquele momento que ela queria engravidar, ela está cometendo um crime, segundo o Código Penal brasileiro. Isso não é nenhuma novidade e não é disso que trata esse PL, tá? O que acontece dentro do Código Penal? No artigo 128, que é o artigo que está sendo praticamente atacado por esse PL, fala o seguinte: não se pune aborto praticado por médico. Condição 1, quando esse aborto é necessário para salvar a vida da gestante. Então, se tiver em risco a vida da gestante, o médico é autorizado por lei a fazer esse aborto. Segunda, se a gravidez for resultante de um estupro e o aborto vier precedido do consentimento da gestante ou do seu representante legal quando essa for incapaz, ou seja, ela for menor de 18 anos, né? Então ela é considerada incapaz. Nesse caso, o médico tem autorização para fazer. E tem uma ADPF 54 do Supremo Tribunal Federal que também autoriza o aborto realizado por médicos no caso de um feto anencefalo. Veja, queridos, a gente não está falando aqui a respeito de criminalizar ou não o aborto, porque isso já é criminalizado, né? O que o Congresso, né,
Congresso não, porque ainda não foi para o Senado, mas o que a Câmara tentou fazer foi estabelecer um limite para que se realize esse aborto autorizado, não obrigatório. Eu volto a dizer, já aconteceu vários casos de mulheres que passaram por uma situação de abuso e decidiram ter essa criança, mesmo que colocasse ela para adoção. Isso é de cada uma. Tem outras mulheres que não conseguem conviver com isso. E quem que vai julgar ela? Eu? Você? Acho que não cabe, né? O Congresso vai julgar essa mulher? Porém, o que eles estão querendo não é impedir que esse aborto seja feito. Eles querem impedir que esse aborto seja feito a partir da 22ª semana. 22ª semana corresponde por ali entre 5 meses completos, já iniciando ali o 6º mês da gestação. Porém, eles levaram como base para justificativa, quando você lê, as situações recentes que ocorreram de aborto de 3 casos específicos, eles usaram como exemplo. 3 casos de 3 adolescentes que passaram por uma situação de abuso. Uma descobriu muito tarde e foi tentar fazer esse aborto e ficou mendigando hospital a hospital para fazer, e o tempo foi passando e acabou dando mídia nisso, e houve uma comoção por parte de alguns médicos e hospitais para fazer esse aborto, e foi o primeiro aborto feito com essa idade gestacional. O segundo caso também foi de uma adolescente, e o terceiro caso também de uma adolescente, que a juíza, na audiência, convenceu essa adolescente a aguardar mais algumas semanas no hospital internada, e após o parto, a criança seguiria para doação e a adolescente seguiria a vida. Essa juíza foi atacada pela mídia, pela forma como abordou e como ela fez com que a criança aguardasse, né? O que acontece, gente? Quando que ocorre uma interrupção de gravidez nesse estágio? É só nesses casos. Eu não vi nenhum caso de uma pessoa adulta que tenha interrompido essa gestação, indo para banco de pesquisa, pesquisando, buscando. Eu não vi ninguém. É só casos de adolescente. Eu também vou deixar aqui na descrição do link um banco de dados que você pesquisa direto dentro do DataSUS, as informações a respeito de morte materna, nascimento prematuro, toda essa situação. E eu confesso que eu fiquei chocada de ver que tem criança entre 10 e 12 anos que foram mães. Eu não consigo aceitar ou entender que essas crianças, elas tiveram um relacionamento consensual e gerou um filho. É quase certeza que isso é fruto de abuso. E é justamente esses casos que esse projeto de lei vai agredir. Essa semana, debatendo e pesquisando, eu percebi que o deputado, que é o relator desse projeto, está disposto a mudar e não mais criminalizar. Porque o que mais pega nesse projeto é eles colocarem que a pena será a mesma pena para um homicídio simples, que é o artigo 121 do Código Penal. E a gente fica pensando, né? A pessoa passou por um abuso, essa pessoa, ela já está com um sofrimento, aí ela está carregando uma gestação e agora ela vai ser penalizada caso resolva utilizar aquilo que a lei lhe garante, que é o direito de não ter essa criança. Mas Sandra, você está falando de uma outra vida que está no ventre dessa pessoa. Fato.
outra vida que está no ventre dessa pessoa. Mas essa decisão, eu volto a dizer, não cabe a nós. Cabe à pessoa que está carregando essa vida, a circunstância e aquilo que ela, de alguma forma, está convivendo com isso. Não tem como a gente estabelecer para uma pessoa, olha, você vai carregar durante 9 meses e depois você dá para doação. São 9 meses. E não é só isso, porque assim, eu te garanto que embora o aborto seja algo criminalizado, é um tipo penal, né? Ele é criminalizado no Brasil. A verdade é que muita gente aborta e a justiça, ela não tem perna para fazer essa fiscalização e impedir que isso aconteça, porque eu acho que seria muito mais válido isso, né? Do que focar em cima de adolescentes, porque esse projeto só vai, apesar de falar assim, tá para todas, mas ele vai recair em cima das adolescentes, não vai ter outro caminho, porque são elas que não conhecem o corpo, são elas que nem sabem o que é uma gravidez, e que quando vai descobrir tá muito tarde. E são sobre essas adolescentes que sofreram abuso que esse projeto vai interferir. E como eu vinha falando, o relator está disposto a rever isso e tirar a penalidade da adolescente, mas manter sobre o médico. E aí eu te pergunto, se ele tira a penalidade da adolescente e mantém sobre o médico, algum médico vai querer fazer esse processo? Então, assim, eu fico me perguntando, né? Isso tudo tem como pano de fundo uma briga entre Congresso e STF. Congresso Nacional precisa exercer o papel dele de legislar. Quando ele não faz, ou quando ele deixa brecha na lei, isso vai parar no STF. O STF é obrigado a julgar. Esse caso de anencefalo, por exemplo, foi parar lá no tribunal, no STF, e eles tiveram que julgar e falar, não é. Então, se o legislador quer estabelecer um prazo para que se faça o aborto, eu acho justo, tem que estabelecer mesmo, mas tem que ter as excludentes, né? Precisa ter excludentes, precisa manter a possibilidade, porque novamente eu digo, a mulher que passa por essa situação, ela não é obrigada a realizar um aborto. Ela decide se ela tem condições ou não de ter essa criança. E em decidindo que não tem condições, ela está amparada pela lei, porque existe uma excludente, para que neste caso, e apenas neste caso, onde ela sofreu um abuso, ela possa não ter essa criança. Então, esse PL não está tratando de criminalizar ou descriminalizar, porque já é criminalizado. Mas esse PL trata de situações que são excludentes e que o legislador lá em 1940 já enxergava que havia essas situações, né? Isso não é novo, gente. Infelizmente, os maiores abusadores estão dentro de casa na maioria das vezes, né? E quem sofre com isso é criança e adolescente. É um irmão, é um pai, é um tio. São pessoas que estão muito próximo do adolescente que faz isso. E isso não está sendo tratado. A outra coisa qual que é a diferença de eu interromper uma vida com 1 mês e com 5 meses? Deixa aí nos comentários. Eu, particularmente, para mim, vida é vida. Para mim, a vida é vida na hora que ela é concebida. A minha cosmovisão de mundo é baseada no cristianismo. E para mim, que sou cristã, uma vida inicia na hora da concepção. No momento que houve a concepção, iniciou-se uma vida, colou esse ovo pronto, né, fecundado na parede do útero, ele só vai desenvolver e crescer, mas já tem a vida.
para minha cosmovisão de cristã. Então, eu não vejo, sinceramente, eu não vejo essa diferença se eu vou interromper ali ou aqui. Bem melhor e bem menos traumático e bem menos risco para a vida é que se faça no início. E a maioria faz no início. Então, só ficam para esses últimos casos situações de crianças e adolescentes que são descobertas de forma tardia. Então, não trata aqui de um pré-julgamento ou de um julgamento. Trata da gente entender o que está por trás. Será que uma briga entre Congresso e STF tem que colocar em risco a vida de uma criança? Qual a chance de uma criança de 7 anos que engravidou em um abuso sobreviver a um parto ou sobreviver à própria gestação? Tem que se pesquisar, mas a mortalidade é bem grande. Se você entrar aí no DataSUS, você vai ver que a mortalidade na faixa de mães entre 7 e 14 anos é altíssima. É altíssima. E eu volto a dizer, eu não acredito que essa maternidade foi consensual, planejada. Não acredito. Eu acredito que essa maternidade nessa faixa de idade é fruto de abuso. Na sua maioria das vezes, né? Antigamente, mas muito antigamente, as mulheres se casavam com 14. Mas hoje no Brasil isso não é permitido. Então, eu não consigo conceber, né? Então, a partir dos 14, entre 14 e 21, a taxa de mortalidade dessas mães é menor, mas de 7 a 14 é altíssima. Todas essas crianças que foram citadas aí nessa justificativa do deputado que está fazendo a relatoria do projeto, eram crianças mesmo, estavam na faixa de até 14 anos. Sofreram abuso e a justiça autorizou fazer a retirada desse feto, mesmo com 22 semanas. Então, em tese, o que os deputados desejam é que médico nenhum faça mais esse procedimento e, com isso, as crianças e adolescentes que passaram por essa situação corram 2 riscos. O primeiro, de não sobreviver à gestação. E o segundo, de conviver com esse trauma de maneira perpétua. É difícil falar sobre esse assunto, não é um assunto fácil, porque cada pessoa sabe a sua dor. E quem já passou por um abuso sabe qual é a dor dele. Quem já foi abusada sabe o sentimento que carrega por isso. Então não dá para defender, nem que sim e nem que não. A minha defesa é que a mulher que sofreu isso, ela decida, de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua força interior, porque é uma guerra muito grande interiormente e cada uma precisa tomar essa decisão. E no caso das crianças que são violentadas e ficam grávidas, eu particularmente eu não tenho dúvida que essas crianças não deveriam carregar isso. Primeiro pelo risco que faz, né, que ela corre, pelo risco que ela corre da própria vida. E segundo, porque o trauma vai se perpetuar muito, mas muito mesmo na vida dessa criança. Sabe-se lá se um dia ela se recupera. Então eu de verdade, senhores deputados, senhores senadores, que ainda não discutiram, mas vão discutir o projeto, eu fico me perguntando, diante de tanta urgência que nós temos no nosso Brasil, será que é urgente mesmo? Será que é mesmo urgente essa pauta que vocês levantaram, aprovaram em regime de urgência? E com certeza, como ela está em regime de urgência, vocês vão votar na calada da noite. Vocês não vão discutir com a sociedade.
Vocês não vão vir perguntar para a mulher o que ela deseja. Porque foi isso que o legislador de 1940, foi isso que ele fez. Ele se colocou no lugar dessa mulher e concedeu a ela o direito de decidir. E por que você quer tirar agora, deputado, esse direito de decidir? O que acontece? Por que vocês não estão discutindo essa epidemia de aborto que está acontecendo no Brasil afora, que sobrecarrega o SUS? Porque temos uma epidemia. Tem muita gente que não está fazendo planejamento familiar, que não se cuida, porque hoje não é difícil se cuidar. Camisinha tá de graça nas UBS, anticoncepcional tá de graça nas UBS. É possível sim evitar uma gravidez indesejada. Já teve época no Brasil que isso era até proibido. Mas hoje não. Lá numa época muito remota, quando o sexo era apenas para procriar, era proibido impedir a procriação. Mas hoje não. Hoje o planejamento familiar está disponível para você, mulher, em qualquer UBS perto da sua casa. Você precisa planejar, você precisa decidir qual é o melhor momento para você ter filho. Abortar é crime. Continua sendo crime, não deixou de ser crime. Quando você impede que uma vida venha simplesmente porque não era o teu tempo, você está cometendo crime, sim. Isso é importante e você precisa entender. Você pode evitar que essa vida seja concebida. Então, trabalha na prevenção. Por que o SUS não está trabalhando nisso? Por que os deputados não estão votando política pública? Vocês estão preocupados em tirar a liberdade de uma mulher que sofreu um abuso sexual e de repente veio descobrir de maneira tardia. E eu digo mulher não, eu vou voltar a falar, é uma criança. Porque a maioria absoluta que infelizmente se enquadra nesse contexto de mais de 21 semanas foram crianças. Uma mulher conhece o corpo dela. Primeiro mês ela vai saber que engravidou e ela vai resolver o assunto. Mas uma criança não sabe. Uma criança vai conviver com os medos. Se você falar para alguém, você vai ver o que te acontece. E é dessas crianças que o Senhor está tirando o direito de fazer um aborto. Porque à medida que o Senhor vai criminalizar a ação do médico, porque só pode ser feita por um médico, não tem como ser feita de outra forma. De outra forma se coloca em risco a vida, mais ainda. Porque em uma criança, tanto o aborto quanto o parto é risco. E é delas que a gente está falando. E é dessa faixa etária praticamente que esse projeto vai afetar. Ele não vai afetar uma pessoa de 40 anos. Ele não vai afetar uma pessoa de 30 anos, nem de 20. Ele vai afetar uma pessoa entre 7 e 15. É basicamente essa faixa etária que vai ser afetada por esse projeto. Então eu quero conversar. Vamos conversar, galera? Eu vou deixar aberto os comentários. Vamos fazer pesquisa junto, vamos discutir. Vamos, de alguma forma, interferir. Tem uma consulta pública, eu também vou deixar o link aqui, lá no próprio portal da Câmara dos Deputados. Eles estão perguntando para você, cidadã e cidadão, o que vocês acham dessa proposta? Eu já fui lá e já respondi, já falei o que eu acho. Se quiser limitar
para os casos legais um prazo, ok. Mas tem que ter excludentes. Não pode não ter excludentes. Nos casos em que houver realmente uma situação de descoberta tardia, tem que estar amparado o médico e a criança. É isso. É isso que eu queria conversar com vocês sobre esse projeto. Espero que vocês curtam o vídeo, que vocês compartilhem e que aproveitem. Deixa aqui nos comentários qual o próximo assunto você quer que eu trate com você. Fiquem com Deus. Boa tarde.